Salve Maria, caríssimos irmãos da família Regina Fidei, Portugal e Brasil. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Bom, eu comecei falando Portugal e Brasil porque vocês devem estar percebendo que eu não estou no meu ambiente natural, eu estou em Portugal. Estou em Portugal, onde nós viemos fazer todos os ajustes ainda necessários para a fundação da Regina Fidei, que já está fundada, está funcionando. Nós agora temos que ampliar, ter mais gente colaborando, trabalhando, enfim. É para isso que eu vim agora, ver se a gente também consegue ter um local especial para podermos atender a todos de uma forma melhor ainda, né? Então, eu estou dependendo do quê? Eu estou dependendo agora da generosidade dos portugueses. Os portugueses que sempre foram generosos, a começar pelo descobrimento do nosso país, né? Porque foi a generosidade que fez com que eles lançassem suas vidas em perigo, né? Para conquistar novos mundos e, sobretudo, para levar a fé. E a eles nós devemos a fé e a nossa devoção à Nossa Senhora. Bom, então, começando com esse agradecimento, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2022. Espero que vocês tenham gostado da seleção de vídeos que nós fizemos do Natal até agora. Nós vamos ter que continuar fazendo alguns vídeos assim. De vez em quando eu faço uma intervenção, porque eu estou, evidentemente, com os meus horários um pouco atrapalhados, não por causa de fuso horário, mas por causa das agendas, visitas, documentação e tudo mais, etc. Sem contar que eu cheguei aqui, fui pego por uma gripe, que nem é de grife, porque não é nem H1N1, nem H2N3, nem Covid, nada. É uma gripe, uma constipação, né? Que o médico constatou que não tinha nada. Mas me atrapalhou uma barbaridade. Vocês devem estar notando que a minha voz ainda está um pouco alterada, mas, graças a Nossa Senhora, estou em ordem. E também, nesse meio tempo, eu tenho que dar um pulinho a Fátima, pedir por todos os membros da Associação Regina Fidei, todos os filhos protegidos que nos permitiram fazer o que nós fizemos no ano passado e que nos permitirão continuar esse ano ainda com muito mais vontade, mais denodo, com mais devoção ao Santo Padre Pio, porque nós temos que conquistar Portugal, gente. Eu estive olhando aqui em Portugal, nós temos um país onde a gente ainda encontra igrejas cheias, ao contrário do Brasil. Mas muito pouca gente conhece o Padre Pio. Isso me impressionou realmente. Muito pouca gente conhece o Padre Pio. Então, e eu tenho certeza, com o tempo, essa certeza foi tomando conta de mim, que o Padre Pio é a devoção para nós, que somos do século XX, XXI, porque ele é para nós o exemplo da igreja de sempre. Não de uma igreja em constante mutação, uma igreja de dúvidas, nada disso. É a igreja católica de sempre, com a doutrina de sempre, como deve ser e como deverá ser até o final dos séculos. De maneira que eu acho que é fundamental os que compreendem essa necessidade nos ajudarem para nós podemos aumentar muito o grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, nesse sentido. Bom, para que eu já não tenha uma reclamação de que eu estou falando muito, é que hoje eu estou um pouco aqui em conversa com vocês, principalmente em conversa com meus queridos irmãos de Portugal, de quem eu estou aqui fruindo as maravilhas dessa terra, né? E uma terra onde a gente sente a bênção de Nossa Senhora, a gente sente a presença de Nossa Senhora de Fátima, é uma coisa impressionante. E quando eu for a Fátima, eu vou rezar especialmente, eu estava dizendo isso, eu vou rezar especialmente por cada filho protegido do Padre Pio, por cada pessoa que nos ajuda a tocar esse apostolado. Eu vou rezar também, eu estou indo também em agradecimento, porque durante esse tempo de pandemia, Nossa Senhora me pediu o sacrifício de 2 cirurgias realmente violentas. Mas ela
não me deu um sacrifício maior do que eu era capaz de suportar, e cá estou eu. Eu não digo novinho em folha, porque eu já não era novinho, mas pronto para continuar a nossa batalha, o nosso apostolado, contando com as orações de vocês, o que é muito importante. Bom, hoje nós vamos contar uma história aqui, muito interessante. Antes eu quero dar um aviso. Todos os que ligarem hoje, para esses números que nós estamos colocando aí embaixo, todos, vocês do Brasil, vocês de Portugal, todos que ligarem vão ganhar o calendário do Padre Pio gratuitamente. Por quê? Porque nós fizemos um pedido de ajuda que alguns de vocês receberam e as pessoas nos permitiram imprimir mais calendários. Não foi muito, infelizmente, eu queria fazer uma quantidade enorme para tu espalhar em tudo quanto é casa, etc. Mas deu para fazer alguns calendários a mais. E o calendário, vocês sabem, nós temos que pedir agora em janeiro, porque calendário que começa a ser visto em março, abril, já não é mais calendário, né? Se bem que esse é muito especial, com as fotos do Padre Pio, com os conselhos do Padre Pio, enfim, ele é quase instalar o Padre Pio no nosso dia a dia. De maneira que todos que ligarem hoje, né, vão receber o calendário gratuitamente, tá certo? Independente de se inscrever no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio ou não, vão receber de presente. Então é só dar o nome, CEP, endereço, etc. E aqui em Portugal não é CEP que se fala aqui, agora não estou lembrado, mas enfim, é o código postal. E nós mandaremos gratuitamente os calendários que já estão bentos, tá certo? Por isso eles não são vendidos, não tem frete, não tem nada, tá claro? Então, pessoal, não esqueça, hoje é o dia de conseguir esse calendário. Hoje é o dia. Né? Se você tentar hoje e não conseguir, você pode dar uma chorada amanhã, se tiver calendários ainda, porque os calendários, infelizmente, não são muitos, não é um grande número de calendários que nós temos disponíveis, tá certo? Nós fizemos para ter bastante disponível, mas às vezes tem uma chuva de telefonema, que é uma coisa tremenda. Por falar em telefonema, nós estamos também reformando todo o nosso sistema de atendimento, nós estamos também vendo como é que nós podemos melhorar o atendimento de Portugal. Tudo isso aí faz parte da nossa agenda, que outrora seria de férias, mas agora é de trabalho duro. Trabalho não, apostolado. E é isso que eu peço muito de cada um de vocês, apostolado. Eu tenho lido comentários lindos que vocês têm feito esses dias e como tem gente que se dedica e como tem gente que diz o que mais eu posso fazer. Isso me impressiona incrivelmente, né? Bom, hoje a história que eu vou ler do Padre Pio é muito interessante. É uma história que a gente vê, e isso é mais ou menos assim com a providência, eu não sei, algum sacerdote pode me corrigir, mas parece que Deus tem predileção por certas almas, né? Uma predileção que pode ter nascido, digamos assim, alguém pode dizer do nada, mas pode ser alguém que no passado rezou e fez sacrifícios por nós, etc., para que nós fôssemos merecedores dessas graças que nós recebemos hoje. Porque não sei se vocês se dão conta, todos vocês que estão aí, vocês foram escolhidos pelo Padre Pio. Acho que ninguém escolheu o Padre Pio e falou, eu quero ter uma devoção ao Padre Pio, vou ser filho protegido do Padre Pio, vou fazer apostolado do Padre Pio. Não, o Padre Pio pegou vocês. Alguns escaparam, mas esses que escaparam, eles eram dos prediletos de Deus. E a gente vê que nessa história que nós vamos ver aqui, nós vamos ver que o Padre Pio pegou uma pessoa que de si não estaria dentro do perfil que nós imaginamos de uma pessoa para fazer apostolado e fez um tremendo apostolado. Vamos ler? Vamos ver, mas leiam com essa visão, tá claro? Foi tirado do site Opus Matris Dei, do professor José Carlos Zamboni. E o título da matéria que eu tenho aqui, eu não vou ler o título não, porque senão ele já entrega o final do vídeo. Então vamos começar
No auge da militância política, no imediato pós-guerra, logo depois pós-guerra, houve uma militância política fantástica, etc. e tal. Nazismo, fascismo, comunismo, enfim, todos os ismos que vocês possam imaginar. No auge dessa militância, Savino Greco descobriu um grave tumor no cérebro. E o marxismo perdia, de repente, todo o fascínio que até então tivera. Ou seja, ele era um marxista, né, um comunista, e, diante do tumor no cérebro, mudou as prioridades dele. Ele perdeu o fascínio pelas ideias que ele defendia, né? Ainda bem. Né? E, claro, imagina você receber a notícia que você tem um tumor no cérebro, um tumor muito grave, etc. Você muda ou não muda as suas prioridades? Claro que muda. Claro que muda. Você não vai ficar preocupado, mas, a porta da garagem não está fechando direito. Você já está para encontrar com Deus na eternidade. Você não vai estar preocupado, eu preciso consertar a gaveta da minha mesa de trabalho, ou eu preciso dar uma pintura no meu carro, ou consertar tal. Muda. Você até pode fazer isso, mas as suas prioridades ficam realmente alteradas. Faça o exercício. Imaginem-se recebendo uma notícia dessa. Você tem um tumor no cérebro, daqui a pouco você vai perder a visão, vai perder a audição, vai perder a fala e vai perder a vida. Mudam ou não mudam as suas prioridades? Claro que muda. Quem não mudar é porque é ateu. É porque, não sei, ou ateu ou à toa, né? Porque é uma barbaridade. O que fazer então com a luta de classes, que era o sonho da sociedade igualitária? Quer dizer, ele era um comunista militante. Militante. Né? Olha onde o Padre Pio foi se meter, hein? No Hospital de Milão, antes de uma cirurgia arriscadíssima, ele sonhou com o Padre Pio. Sonhou com o Padre Pio. O Padre Pio foi buscar um comunista. São os tais mistérios. Por que o Padre Pio foi buscar a mim, a você que está me ouvindo, tantos outros que talvez não merecessem essa graça? Por quê? Não sei. Mas que bom que ele fez isso conosco, né? Lá ele foi lá e apareceu no sonho como é o nome dele? Do Savino. Apareceu no sonho do Savino. E o Padre Pio dizia para ele que com o tempo ele ficaria curado. Quer dizer, ele já não era mais entusiasmado pelas ideias marxistas, né? Mas ainda não tinha deixado de ser. E foi o que ocorreu. A cura foi se dando por etapas. Quer dizer, o homem tinha um tumor no cérebro. De repente vai curando. Até... na manhã seguinte, sentiu-se melhor e fugiu do hospital. Para onde voltou dias depois com o retorno das dores intensas na cabeça. Vocês vão ver que aqui fica insinuado que essas dores voltaram, era o Padre Pio mandando as dores de volta para ele poder repensar as ideias dele, né? As prioridades. Talvez as prioridades dele já tinham mudado, né? Ficou curado, ótimo, sai do hospital. No dia seguinte volta dor de cabeça. Olha, você prometeu tal coisa. Olha, você vai mudar de vida. Isso ele faz conosco também, hein? Ele faz conosco também. Bom, durante os novos exames, sentiu um forte cheiro de violeta, que ele sabia que era o traço da presença do Padre Pio. Olha só, o Padre Pio escolheu esse homem. Não vamos tentar entender por quê, né? Os médicos ficaram espantados com a inexplicável ausência dos tumores. Não tinha mais tumor na cabeça, não tinha mais nada. Livre do hospital, foi com a mulher a San Giovanni Rotondo agradecer pessoalmente ao Padre Pio. Para a angústia de Savino,
as dores continuaram por algum tempo. Deus queria que as lições não terminassem já. Quer dizer, Deus amava a sua vida. Por isso que mandava o sacrifício, mandava a continuação das dores para lembrar, olha, você foi curado por pura misericórdia pela intercessão do Padre Pio. Então, meu amigo, muda de ideia. Muda de ideia. Depois de algum tempo, as dores cessaram, o ex-comunista estava curado no corpo e no espírito, no sentido de que ele mudou de ideia. Está aí a história. Padre Pio converte. Eu não quis dar eu ia dizer, Padre Pio cura um comunista aos pouquinhos, é o nome desse texto aqui. Nesse sentido também, eu recomendo que vocês assistam um vídeo antigo que tem aí no nosso canal. Aliás, quem não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, porque você tem um verdadeiro curso de imersão na vida do Padre Pio. Mais de 2.000 vídeos gravados, né? E você pode ir lá na busca procurar esse aqui, ó. Padre Pio converte ateu e cura o câncer. Portanto, esse não era o primeiro caso, né? Tem saída para tudo. Tem saída para tudo. Então, olhem lá, eu vou deixar aqui embaixo no canal, na descrição do canal, o link para você assistir esse vídeo. E no Telegram e no site da Regina Fide, nós vamos rezar hoje a oração para se fazer na hora dos sofrimentos. Então, quando nós estamos sofrendo, quando a vida está difícil, a gente não sabe mais o que fazer, principalmente ano novo, ano que terminou mal ou ano que começou mal, indicando que tem sofrimento. Não tem ano sem sofrimento. Eu duvido que alguém possa me dizer, não, ano passado foi para mim, passei em brancas nuvens. É certo que não passou. Como é certo também que não passaremos nesse ano 2022. O que nós precisamos ter são as graças para suportar os sofrimentos e saber como lidar com eles. E é isso que nós vamos rezar na oração que será colocada daqui a pouco no Telegram e também no site da Regina Fide, tá bom? Aí vocês podem copiar e tudo mais. Bom, essa oração, aliás, é de Santo Afonso Maria Ligório, Santo Afonso Ligório, as mais belas orações de Santo Afonso Ligório, do padre Santo Omer, né? Ele que compilou todos esses. Bom, se você gostou desse vídeo, agora eu não me lembro agora se eu faço assim, se eu faço assado, dá o seu like, ou dá o seu gostei, o seu joinha, para que o nosso vídeo seja mais visto na internet e com isso a gente possa divulgar Padre Pio. Portugal, pessoal de Portugal, nós precisamos do Padre Pio. Eu olho aí nas ruas a juventude de Portugal, me assusta. Eu pensei que no Brasil fosse muito pior, mas é mais ou menos igual. Tendo meios de serem melhores, né? Educação, escola, tudo. Mas precisam das graças do Padre Pio. Se nós não fizermos isso, nós estamos comprometendo o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos com uma sociedade escolhida por Nossa Senhora de Fátima e que, no entanto, vai dar as costas a Nossa Senhora de Fátima? Não, de jeito nenhum. Não pode ser, né? Então, eu conto com você, português, apóstolo, conquistador de almas, sobretudo, que você se torne um filho protegido do Padre Pio, que você ligue hoje aí para esse número aí, diga, eu quero ser um filho protegido do Padre Pio, nós precisamos conquistar Portugal, tá bom? Padre Pio precisa conquistar Portugal. Bom, quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho e você vai imediatamente ser incluído na missa já da próxima quinta-feira, de amanhã, já vai ser incluído, né? E quando você compartilha seu vídeo, você inclui todo mundo nas intenções dessa missa. É um grande apostolado que a gente deve fazer, não é verdade? Então, eu me despeço, deixando para vocês agora a Ave Maria por todos os que assistiram esse vídeo, e depois a bênção do Santo Padre Pio. E assim que eu puder, eu faço uma intervençãozinha, mas continue assistindo os vídeos que nós escolhemos, porque são vídeos excelentes e você vai poder ter cada vez mais a vivência do que era o Padre Pio, da importância do Padre Pio
na época dele e na nossa época. A nossa época não é longe da dele, né? Salve Maria, caríssimos irmãos de Portugal e Brasil, e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Este lindo calendário 2022, com fotos raras e frases inspiradoras do Padre Pio, já abençoado por um sacerdote, pode ser seu. Mas corra, o nosso estoque é limitado e pode acabar antes do previsto. Por isso, inscreva-se agora no grupo Filhos Protegidos para receber o seu. Ligue 0800 006 1223 das 8 às 18 horas, se você estiver no Brasil, ou 707 502 677 das 11 às 21 horas, caso você esteja em Portugal. Nosso plantão funciona de segunda a sexta-feira.